Todos para a sessão solene em homenagem aos 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Neste instante, o preponente dessa sessão, o vereador Davi Ismael, o convidamos à tribuna para fazer a abertura da sessão, conforme é regimental. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene e convido o pastor Cláudio para que proceda a leitura de um texto bíblico e desde já cumprimento a todos pela presença. Peço a todos presentes que se coloquem em pé e convido a vereadora Neuzinha para já assumir presença aqui nessa tribuna. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versos 13 e 14, diz assim: Então trouxeram-lhe umas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Os discípulos, contudo, os repreendiam, mas Jesus lhes ordenou: Deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas. Dispenso a leitura da ata da sessão anterior e informo aos senhores vereadores e vereadora presentes que a sessão solene se destina a homenagear os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Queremos convidar ainda para a composição da mesa a doutora Richarda Aguiar Litti. Juíza da Primeira Vara da Infância de Vitória. Queremos ainda convidar o ilustre Dr. Nelson Aguiar. Queremos convidar ainda o secretário de Cidadania e Direitos Humanos, Sencide, Dr. Marcelo Nolasco de Abreu. Queremos ainda convidar o Dr. Lorenzo Silva de Pasolini, delegado titular da Delegacia de Proteção em Criança e Adolescente, DPCA. Queremos também convidar Andréia da Fonseca Vargas, coordenadora da Missões Avalanche. Nesse instante, convidamos a todos para se colocar de pé. Estaremos executando o hino nacional brasileiro.
conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pátria do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deixe tomar assento. Neste momento, queremos convidar para fazer uso da palavra Dr. Nelson Aguiar. Quero saudar em primeiro lugar o vereador Davi, e por dois motivos, viu, Davi? Primeiro, pelo trabalho que você, na comissão do Pó Preto, está fazendo. Nós estamos lá na comissão do Pó Preto da Assembleia, e agora por me convidar para tomar parte nessa solenidade. Depois de 27 anos de estudo e pesquisas nesta área, é um privilégio para mim gozar de 10 minutos para falar sobre a mais importante questão nacional, a mais grave, a mais séria, a questão da infanto-adolescência, e me desculpem, vou falar da infanto-adolescência pobre, negra, que estão chamando de afrodescendentes, mas são negros mesmos, mamelucos, descendentes de índios, espalhados na vastidão desse país como filhos de ninguém. Voltei da Câmara dos Deputados, onde fui visitar e conversar com companheiros em função desta guerra que se faz com ódio e desprezo contra a criança que vai ser adolescente amanhã, sem respeitar o que o mundo civilizado está fazendo. Quando eu cheguei em Cuba, eu levei um susto. O avião tocou no solo, que eu desci, lá numa placa bem grande, está uma placa dizendo, está no saguão, está uma placa dizendo:
Neste momento, pelo mundo afora, há milhões de crianças sob a fome, a miséria e o abandono. Nenhuma é de Cuba. Nenhuma. Depois de perceber naquela cidade que não tem nada bonito para os olhos da gente verem, tudo padronizado, tudo antigo, você entra, porém, no coração do povo e vai verificar que aquela verdade da placa é verdade mesmo. Não tem nenhuma criança abandonada em Cuba. E não me estranha a razão pela qual nós já temos 11.400 médicos cubanos, cuidando exatamente dos pais e mães das crianças pobres espalhadas na vastidão desse país, de criadores de bois, de moleques e ladrões que estão sentados na Câmara e no Senado. E eu não estou falando isso, eu apenas não. Os irmãos Gomes, Ciro Gomes e Cid Gomes, diz que lá está cheio de ladrões. São esses ladrões que estão querendo botar a adolescência na cadeia. Adolescentes que nasceram o seu direito de viver nesse país. Eu, quando cheguei na FUNABEM em 1985, que tomei posse, levando de Tancredo Neves, que tinha sido eleito presidente, a recomendação de preparar a FUNABEM para ser extinta. Viu, Davi? Eu fui visitar as instituições do Rio de Janeiro, eram 7, nenhuma delas com menos de 600 garotos e garotas, todos negros e todos pobres. A gente estava ali diante de uma tragédia e sabia que, pelo Brasil afora, havia milhares de funcionários, de juízes, de promotores vivendo às custas daquela tragédia. E hoje? E hoje? Quanto mais as causas da tragédia se agravam lá embaixo. Como é que está a escola pública? Nossa escola pública. Nós gastamos 4,5 milhões de reais no carnaval. Eu não tenho nada contra o carnaval, mas gastamos 4,5 milhões de reais com o carnaval e largamos na Grande Vitória 31 mil crianças sem creches. O relatório que está na mesa da Presidente da República, mandado pela Polícia Rodoviária Federal, dá conta que 2.000 pontos de prostituição de meninas de 13 anos para cima, às margens das rodovias nacionais. Me desculpem, mas um país desse não tem respeito. Não tem respeito. Me desculpem, mas um país desse... E quando eu vejo aqui, Davi, meus parabéns, onde estão os outros vereadores? Eu trouxe nessa pasta aí um jogo de informações sobre a questão da criança, para cada um, não vou entregar, porque deviam estar aqui cumprindo o seu dever no dia mais importante dessa república, que é o dia em que se comemora a data, os 25 anos da sua lei mais importante. Ela não é minha, não. Ela foi feita por 1.000 mãos. Eu estava lá como constituinte da república, lutei muito para ela ser aprovada. Quando abriu a primeira sessão pós-constituinte na Câmara dos Deputados, eu apresentei o projeto original, que está aqui nas minhas mãos, e fiz entrega ao NAMI, para que ele mande colocar, quem sabe, aqui na biblioteca da Câmara. Foi uma luta dura, a Rita Camata foi a relatora. Nós estamos criando uma lei para quê, minha gente? Para quê? Para que foi criado o Estatuto? Daí para cá nós criamos a Lei de Proteção aos Animais. Ai daquele que deu um chute na barriga de uma cadela para parir no meio da rua. Vai preso em flagrante. Então não querem aplicar o Estatuto? Porque muitas barrigas de safados têm que se encher do dinheiro público. Então se cumpra a Lei de Proteção aos Animais em favor das crianças. Façam isso pelo menos. Eu pergunto, hoje existe uma realidade dura. Talvez se eu estivesse na mesma situação, eu faria a mesma coisa, mas eu encontrei 2 professoras de Vitória, que estão com os filhos na rede particular de ensino. E elas me disseram que os diretores também. Vem cá, que diabo é que nós estamos fazendo com este país? Que estamos dando para os filhos do povo uma educação que não serve para nossos filhos? Foi para isso que nós quase nos matamos diante de uma ditadura militar? Foi para isso? Foi para isto.
Quantas criancinhas nesta hora não estão na beira dos valões, mordidas de mosquitos, sem direito à creche, subnutridas por aí afora, candidatas amanhã à cadeia, porque é um bando de ladrão, de criadores de bois, de corruptos, de gente dos mensalões, estão lá votando. Você já viu dizer ladrão votando contra a criança? Ladrão. Um sujeito lá que me disse que era pastor, me perguntou, por que quando o senhor apresentou o estatuto, o senhor não fez logo 16 anos de idade? Eu falei, porque nem a ditadura militar fez isto. E afinal das contas, Getúlio, em 1943, criou uma medida dessa natureza quando ele criou o SAM, para depois de 18 anos, transferir o menino para o sistema penal comum. A ditadura militar veio em 1967 e corrigiu o erro de Getúlio. E nós, em plena democracia, Estado democrático de direito, que custou a nossa luta democrática, eu fico com pena deste país, porque esse país é tão sem sorte. Por que nós não conseguimos eleger o Brizola para botar um brizolão por esse país afora em todo lugar? Por que Tancredo Neves foi morrer tão cedo? Por que Ulisses se mergulhou no oceano? Por que Mário Covas morreu tão cedo? Quem está governando, quem está mandando hoje dentro do Congresso Nacional? Ladrões! Por que ninguém me processa? Ninguém processou Cid Gomes. Ninguém processou Ciro Gomes, que diz que o Congresso está cheio de ladrões. Por que não me processem? Porque eu vou dar os nomes. É fácil de dar os nomes. É fácil de dar os nomes. Me desculpe, eu estou aqui, amigos. Se eu pudesse chorar como uma criança. Mas não é possível mais nós continuarmos nesta república. Você viu o que o Uruguai fez? Quando se elegeu o seu presidente, fez um plebiscito para saber se o povo queria reduzir para 16 anos a maioridade. O povo rejeitou. Por que não faz um plebiscito para a gente debater com esses canalhas, com o povo? O povo foi insuflado contra o menino. Insuflado. Que qualquer ato considerado ato infracional grave do negrinho, do pobre, do adolescente, ele é logo incriminado pela imprensa. Mas quando ele é que morre, o discurso é outro. Porque diz bandido bom é bandido morto. É o discurso que está na boca desse povo. Então eu vou deixar aqui, encerrando, Davi, minha palavra de desabafo. Eu peço desculpa a você. O Estatuto não vai parar. Eu estou concluindo meu livro nesse tom que você está vendo. Nesse tom. Eu estou mostrando porque os 18 anos do Código de Melo Matos, em 12 de outubro de 1927. Primeira lei brasileira que fixou os 18 anos, 12 de outubro de 1927, de Stanislau de Melo Matos. O Código Penal de Getúlio Vargas, que ainda está em vigor, diz no artigo 42, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. Que legislação especial? O Código de Melo Matos. Os militares chegaram em 1979, reformaram o Código de Menores. Pediram a João Figueiredo que alterasse o Código de Menores, como querem fazer hoje. Ele disse, enquanto eu for presidente, isto está fora de questão. Figueiredo. Quem relatou aquele substitutivo foi Dirceu Cardoso, do Estado do Espírito Santo. Fizeram um acordo de bancada e levaram para Figueiredo. Figueiredo pegou aquele substitutivo e disse, negativo. Enquanto eu for presidente, esses meninos que estão condenados desde o ventre das suas mães estarão sujeitos às leis que estão em vigor hoje. Não fui eu que criei essas leis, mas eu vou mantê-las. Figueiredo. Se Figueiredo estivesse aqui hoje, eu dava um beijo no rosto dele de respeito. Quantas vezes eu o xinguei nos comícios por aí afora? Mas eu daria um beijo no rosto de Figueiredo, por aquela posição que ele tomou. Hoje, quem é Eduardo Cunha? Quem é Eduardo Cunha? Quem? Quem é o presidente do Senado? Tudo com ficha suja nos cartórios da República. E um bando lá dentro
querendo fazer leis de exceções que não são leis para os filhos deles. Porque se eles estivessem fazendo uma mudança para aplicar em razão dos filhos deles, mas me apresentam hoje um garoto rico no sistema IASES. Me apresenta um. E eu dou 1 ano de mandato, de salário como advogado. Me apresenta um. Mesmo estatuto, que deveria ser para todos, ele é usado como lei de exceção, porque só leva para lá o pobre. O pobre. Quem é que está passando o rodo atrás disso? Um sistema capitalista excludente, violento, corrupto, maldito, que serve para enriquecer uma minoria que não ama este país. Eu não estou pregando aqui o regime de Cuba, porque eu sei que a Suécia também não tem nenhuma criança abandonada, a Suíça também não tem, a Dinamarca não tem. A Alemanha pegou a idade de 16 anos, levou para 18 para proteger. Aqui, nós fixamos há 77 anos, 87 anos, Davi. Estamos completando 87 anos, que o parâmetro de 18 anos está em vigor no Código de Melo Matos. Estão querendo reduzir para punir. Ora, se nós estabelecemos esse parâmetro para proteger e não protegemos, o que é que estão querendo fazer? Esses animais bípedes dentro do Congresso Nacional. Pois bem, não se espantem não, porque onde eu estou falando é nesse tom. Eu não estou desrespeitando a Câmara, eu não estou desrespeitando a vocês. Eu estou aqui, sabe o que é? Reverenciando o útero da mulher negra, da mulher pobre. É isso que eu estou fazendo. Eu estou lembrando que são úteros sagrados que geraram crianças negras e pobres para serem dignas deste país. E este país, infelizmente, não é digno delas. Por isso estão querendo segurança. Não terão segurança, porque não merecem. Não merecem. Nós estamos aí querendo segurança, mas pelo que estamos fazendo com nossa infância, que vai ser adolescente logo a seguir, não merecemos. Não merecemos. Esse tem sido o tom do meu discurso. Me desculpe, eu sou o primeiro culpado. Eu estou como aquele fariseu diante de Jesus com uma pedra na mão. Por quê? Porque logo que percebi que o estatuto não ia ser cumprido, eu deveria ter botado a boca do mundo. Mas não, fui cuidar da minha advocacia, fui andar por aí. Quando eu descobri, estava muito tarde. Mas desde aquele tempo que eu tinha que ter botado a boca no mundo, como eu estou fazendo agora. Eu estou espantado. Esta lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, meus irmãos, esta lei, o artigo 227 da Constituição Federal, está lá regulamentado por esse estatuto, que estabelece a proteção integral para a criança e o adolescente. Qual é a proteção integral? Eu pergunto ao Conselho Tutelar, uma representante está ali vestida de verde, linda, conversei com ela outro dia, como ela sabe muito bem, eu estou trazendo aqui, Davi, encerrando agora, o Estado está condenado, Neuza, muito obrigado também pela homenagem que você me mostrou, por causa do cordel do Pau Preto, muito obrigado. Pois bem, nós recebemos a 8ª condenação na OEA. Quem sabe disso? Você sabe. Quem mais sabe? Nós, agora, no dia 31 de março, o Espírito Santo recebeu a 8ª condenação por causa daquela cadeia de Maruípe. Por causa daquele processo de Maruípe. Sabia disso, doutor? O senhor sabia? Pois bem, sabe quem denunciou o Estado do Espírito Santo na OEA? Um defensor público, irmãos. Um defensor público. Que homem notável. Eu, inclusive, ainda não encontrei esse rapaz. Que sujeito notável. Sabe por quê? Está aqui, ó. A Convenção de Nova York, esta eu faço questão de deixar um exemplar para cada cidadão que puder recebê-lo. Está aqui, ó. A 8ª condenação, ó. É o ministro presidente Ricardo Lewandowski dizendo estas palavras: persistem situações que põem em risco a vida e a integridade dos socioeducandos,
desatenção médica, superlotação, falta de recursos de pessoal, câmeras insuficientes, prejudica investigações de ocorrências. O controle disciplinar continua sendo aplicado com meios cruéis e brutais de maneira ilegal. Em suma, as condições desumanas e degradantes dos jovens que se encontram cumprindo medidas socioeducativas de internação parecem ser banalizadas no Estado do Espírito Santo, pois a perspectiva punitiva e repressiva prevalece sobre a garantia de direito e a responsabilidade através de uma proposta efetivamente socioeducativa. Ministro, negou ao governo do Estado o laudo para que ele pudesse apresentar ao OEA a fim de abrir aquela unidade lá de Maruípe. Ela continua fechada. Pois bem, num país desses, esses animais que estão legislando em Brasília, esses quadrúpedes, eles querem botar na cadeia. Imaginem, se isso está ocorrendo num sistema tutelado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, imagine quando esses garotos estiverem sob as iras do Código Penal. Muito obrigado. É com prazer também que queremos ouvir doutora Richarda Aguiar Litt. Boa noite. Cumprimento a mesa na pessoa do vereador Davi Ismael, que com muita atenção me convidou para esse evento, lhe parabenizo. Também a vereadora Neuzinha. E os demais presentes, e bem todos aqueles que fazem presentes nesse plenário. É uma surpresa também ser concedida a honra da palavra, né, de poder falar para os senhores um pouco sobre a vivência com relação ao Estatuto da Infância, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, falar para os senhores é fácil, porque aqui eu tenho certeza que todos que estão presentes dão o seu dia a dia em luta de fazer valer o Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que com todos os esforços, né? Todos nós sabemos das dificuldades de implementação, mesmo já existindo 25 anos, né? Estamos aí na segunda geração de jovens adultos que cresceram no Estatuto da Criança atual e agora já têm seus filhos também por força dessa lei. Estamos na segunda geração, quiçá a terceira, de certidões de nascimento onde só há a mãe, a avó materna. E é necessário um trabalho do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, para o reconhecimento do pai na certidão de nascimento. Algo que poderia ser trabalhado desde a maternidade e que leva-se a deixar para o momento posterior, né? A criança cresce sem ter o reconhecimento paterno e somente depois da atuação do poder público esse reconhecimento é levado para a criança. É triste poder ter que reafirmar aqui aquilo que todos nós sabemos, que se a parte preventiva do Estatuto fosse efetivamente cumprida, hoje, por exemplo, em Vitória, não existiriam mais de 5.000 processos de medidas socioeducativas. E isso somente no âmbito de Vitória, né? Se a gente for levar essa proporção para o Estado do Espírito Santo, a gente não tem nem esse número hoje para fornecer. É muito triste a gente ter que exigir, através do Poder Judiciário, o cumprimento de uma lei, algo que deveria ser efetivado de forma de ofício pelo Poder Executivo. Né? O que está no Estatuto da Criança e do Adolescente não é nenhuma novidade. É, de preferência, constitucional, está lá no 227 do Código da Constituição Federal, assim como falou Nelson Aguiar. Mas, infelizmente, precisa do Poder Judiciário para a gente tentar efetivar e trazer para a criança a possibilidade de acesso a uma medicação, de acesso à escola, de acesso, inclusive, à convivência familiar. Hoje, a gente tem uma dificuldade muito grande de colocação de crianças em convívio com família extensa,
muitas das vezes porque a família extensa, embora ame aquele sobrinho que está acolhido, embora ame o neto, ela não tem mais pernas para poder abraçá-lo, braços, né, para poder abraçá-los, pernas para poder carregá-los. Diante da dificuldade que essa família vive, e parece que ela não é enxergada pelo executivo. Quando eu falo executivo, gente, não estou me limitando à Vitória, isso é uma realidade nacional. É triste quando a gente verifica que, por mais que a gente dê decisões em um processo, né, de casos que nos são trazidos pelo Conselho Tutelar, e a gente verifica até mesmo a própria morosidade do Judiciário para dar cumprimento às nossas ordens. Então, é um trabalho de parceria e é um trabalho doído, é um trabalho sofrido. O que a gente quer é que estas crianças que têm direito à prevenção com relação à violência, prevenção a dificuldades de educação e de saúde, sejam efetivamente tratadas, atendidas e acolhidas. E uma mãe e um pai que precisam se dirigir ao Poder Judiciário para fazer valer o seu respeito intrafamiliar, algo está desequilibrado. Há uma desestrutura familiar muito grande hoje e que o Conselho Tutelar não tem pernas para poder acolher essas famílias e caminharem com essas famílias, reconduzindo um caminho seguro da estrutura da família. Precisamos realmente aparelhar o Conselho Tutelar, dar voz ao Conselho Tutelar. Essa é uma das identificações que eu faço, que elas são características a vários municípios da Grande Vitória. Né? Eu sou magistrada em Vitória, na infância e juventude, há pouquíssimos dias, mas sou magistrada de infância e juventude há mais de década. Então, a minha realidade, minha vivência maior é de outros municípios, mas a realidade de Vitória muito se assemelha. Né? A Grande Vitória ela é muito homogênea, não é verdade? E aí a gente verifica, então, que uma lei que já está aí completando bodas de prata, né, ela ainda precisa que o Poder Judiciário tente lutar lado a lado com o Conselho Tutelar para que ela seja efetivada. Então, o que eu necessitava hoje mesmo é que estivessem presentes aqui não só os senhores que lutam por crianças e adolescentes, mas aqueles que efetivamente precisariam estar aqui para ouvir as nossas dificuldades. Porque é muito fácil a gente dar uma decisão e alguém tarimbado na área jurídica arguir a sua decisão e não fazer cumprir. Vou trazer um caso prático, me desculpe se vai ferir alguém, mas já houve oportunidade, não foi em Vitória, de determinarmos a internação compulsória para tratamento de drogadição de uma adolescente, com laudo técnico, com toda a avaliação anterior, quer dizer, não foi uma decisão que a juíza resolveu fazer a internação, né? A gente tem todo um respaldo técnico, médico, foi determinada a inclusão daquela jovem numa clínica de tratamento de drogadição, e, em vez de cumprir a decisão, resolveram recorrer da decisão e não deram efetividade. Cerca de 3 dias depois, a jovem foi estuprada por 5 homens numa boca de fumo. Então, há uma realidade que tem que ser vivenciada pelo Executivo. Quando ele determina uma solicitação, uma requisição do Conselho Tutelar ou uma determinação judicial, ela tem que ser vista com a prioridade que a Constituição exige. Não podemos querer entender que a necessidade de atuação para a proteção de crianças e adolescentes seja menor do que a proteção de uma propriedade, por exemplo. Peço desculpas se não alcancei o desejado pelos senhores, mas eu gostaria de mostrar um pouquinho das nossas dificuldades também de fazer valer a lei. Boa noite. Queremos ainda convidar o doutor Marcelo Nolasco para o seu pronunciamento. Boa noite, senhoras e senhores. Cumprimentar a mesa primeiro. Temos aqui a Andréia da Avalanche, a doutora Richarda, uma amiga, a gente fala antiga amiga, parece que a gente está velho, né? Mas é uma amiga já há bastante tempo. Neuzinha, vereadora, sempre presente em todas, causas que merecem, né, Neuzinha? Davi Ismael, vereador proponente, a quem a gente rende uma homenagem pelo empenho que está tendo com a causa.
Dr. Nelson Aguiar, jurista que dispensa comentários, Dr. Lorenzo Pasolini, meu colega, atual delegado titular da DPCA. Queria cumprimentar primeiro meus colegas da DPCA, que aqui estão hoje para ser, com muita justiça, homenageados. Lorena, agente, esposa do meu amigo Dr. Rafael, Larissa, escrivã. Essas duas eu não tive a honra de trabalhar com elas, já são após o meu tempo de DPCA. Carolina já estava lá antes de mim, continua lá depois de mim. Essa é guerreira. Anderson, investigador, trabalhamos juntos. Mariana, assistente social, uma conquista também, que na minha época de DPCA não tinha assistente social. Celso, escrivão. Muito bom também a gente vê que hoje temos um pouquinho mais de estrutura lá. Rosana, grande amiga, investigadora, sofremos muito juntos lá, né, Rosana? Cláudia, escrivã, ainda ficamos um bom tempo juntos lá também. Francisco, grande amigo, também lutamos muito juntos lá. Doutor Diego, delegado adjunto da DPCA, está lá junto com o doutor Lorenzo Pasolini, comandando o time. Fico muito feliz que Davi esteja fazendo essa homenagem para a DPCA hoje. É uma delegacia que eu tenho um amor danado, todo mundo sabe. Tem 2 anos e meio que eu não estou lá, atendi o convite do prefeito Luciano para ser secretário, mas o coração continua lá. O coração, o tapete, o armário de escova de dente, o quadro, mas o que, doutor? Tem um monte de coisa lá. Queria também render minhas homenagens ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão que eu tenho um carinho imenso, sempre falei isso onde eu posso. Eu acho que para sofrer igual os policiais da DPCA, só os conselheiros tutelares. A gente sofre junto, a gente divide um monte de similaridades, né, no serviço, a gente atua em coisas, né, muito parecidas, são as mesmas crianças, os mesmos sofrimentos que a gente tem no dia a dia. Então eu tenho um carinho enorme pelos conselheiros. Temos aqui a Rose, Gévita, Lucimara, Ludmila, Raquel, Adriana, Janine, Jocelino, Joseana, Marcela e Valquíria. Tem alguém que não está, né, por motivo maior. Minha homenagem a todos vocês também. Eu queria prestar uma outra homenagem hoje. Nós estamos aqui falando de criança e adolescente, estamos vendo aqui esse monte de velho, né? Eu queria homenagear o Paulo Augusto. Paulo Augusto, que está ali, ó, no colo do papai. Que é o Paulo Caetano. Paulo Augusto, eu homenageio ele como criança que está aqui hoje, celebrando o Estatuto da Criança e Adolescente nos seus 25 anos. Paulo Augusto fez 6 aninhos ontem, né, Paulo? Fez 6 aninhos ontem ele. Filho da Rosana, nossa investigadora, e do Paulo, esposo dela que está ali, pescador, um grande pescador. Já saímos para pescar junto, pegamos nada, mas, né, pelo menos a gente persiste. Eu tive uma militância meio que integral assim com criança e adolescente por 8 anos. Eu, durante 4 anos, fui o que se chamava antigamente de comissário voluntário na Vara da Infância de Vila Velha, né? Isso aí, até eu ser aprovado, eu era advogado na época, então eu voluntariamente, como advogado, fazia acompanhamento de adolescentes que haviam cometido atos infracionais e estavam em regime de liberdade assistida. Fiz isso durante 4 anos, voluntariamente, foi um aprendizado. E por 4 anos também, e 2 meses, eu estive à frente da DPCA, que foi uma experiência inesquecível. É um sofrimento danado, só quem está lá para falar, para saber do que a gente fala.
mas é muito gratificante também, é um amor muito grande quando a gente consegue fazer alguma coisa pelas crianças e adolescentes que chegam lá todos os dias, com sofrimento danado. Bem, eu não vou me estender, agradecer o convite uma vez mais ao Davi, dizer que a gente tem uma alegria imensa de ver que não está sozinho, né? Porque a gente sempre tem esse sentimento que bate de vez em quando. Poxa, não tem ninguém mais preocupado com isso, mas tem. Tem muita gente preocupada, não é só a gente. E vamos aí, lutando juntos e perseverando. Obrigado, boa noite. É com satisfação ainda que queremos convidar o Dr. Lorenzo Pasolini. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Ah, que bom. Gostei. Vereador Davi Ismael, nosso amigo aí de longa data, agradecemos a oportunidade de retornar a essa Casa de Leis. Vereadora Neuzinha, doutora Richarda, meu amigo e colega Marcelo, doutor Nelson Aguiar, boa noite. É com grande satisfação que a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, vereador Davi, recebeu essa sua proposição, a ideia da sessão. Por que isso? Porque nós vemos no dia a dia que muitas das vezes os policiais são injustiçados, no sentido de que a grande mídia, talvez, vendo uma ideia que não corresponde à realidade, de que a polícia estaria ligada ao arbítrio, ao exercício ilegal da força, a atividades ilícitas. E nós vemos no dia a dia que a realidade é um pouquinho diferente dessa. Nós temos aqui esse grupo de policiais que são policiais abnegados, policiais que se dedicam no seu dia a dia, às vezes até mesmo com sacrifício de atividades pessoais ou familiares, a fazer o bem, a levar o bem, a libertar crianças e adolescentes que talvez, que com certeza vivem realidades de abusos sexuais, vivem realidades duras, uma realidade que talvez muitos de nós não conhecemos na prática, felizmente. E por isso, essa equipe aqui, na verdade, é uma equipe que é uma equipe nota 10, uma equipe nota 1000. Quem deveria estar aqui, nem na verdade, não seria eu. Eles que deveriam estar aqui em cima, só que não cabe todo mundo, então eles estão ali embaixo. E o nosso dia a dia é um dia a dia difícil. Por quê? Nós temos dificuldades estruturais tremendas. Os conselheiros tutelares estão sempre lá na delegacia, conhecem. A gente sabe que aquela realidade é uma realidade que, às vezes, choca um pouco o cidadão. E choca saber o nível estrutural que a delegacia tem à sua disposição. Mas não é só a realidade da nossa delegacia. E aí, vereador Davi, às vezes eu me pergunto, por que será que o banco estatal, por exemplo, o Banestes, tem uma sede padronizada, no mínimo em cada um dos 78 municípios desse estado? Nós temos, salvo engano, 184 agências do Banestes. Todas as 184 recebem com dignidade. Recebem o correntista ou o cliente com dignidade. Por que isso? Porque é uma atividade que gera lucro. O acionista majoritário é o Estado do Espírito Santo, mas é uma atividade que gera lucro. E por que a delegacia, uma unidade estatal, não tem o mesmo tratamento? Ou seja, por que nós temos unidades padronizadas que possam receber bem o cidadão, que sejam um centro de promoção da cidadania? Esse é o objetivo de uma delegacia de polícia, ser um centro de promoção da cidadania. Só que o cidadão, às vezes, chega lá e ele já se depara com aquela realidade, aquele déficit estrutural, muitas das vezes ele até desiste de noticiar um fato criminoso, que seria relevante, que a apuração seria importante. Então, essa é a pergunta que às vezes a gente fica. E aí, vereador Davi, nós sabemos, e agora, vereadora Neuzinha, qual é a solução para isso? Existe uma solução mágica? Claro que não. Além do trabalho deles diário, o que a gente pode fazer para melhorar? E essa tem sido a minha briga. O que nós temos que fazer? Nós estamos agora na época de discussão do Plano Plurianual de Ação, Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA. E o que nós precisamos? Nós temos já boas ideias,
temos pessoal engajado, ou seja, temos agentes protetores aqui, o exemplo, todos homenageados, que realmente trabalham com afinco, com ardor, mas nós precisamos de uma coisa, não bastam boas ideias, precisamos de orçamento. O que é isso? Precisamos de rubricas, inserir rubricas no orçamento do Poder Executivo que efetivamente garantam políticas públicas que venham subsidiar a atuação, não só da Delegacia de Polícia, também do Ministério Público e do Poder Judiciário, claro. Então, nós precisamos de garantir de forma efetiva, e aí a relevância do trabalho dessa Casa de Leis e do trabalho do Parlamento brasileiro em garantir essas rubricas no orçamento, que realmente possibilitem aquele dia a dia do policial, da assistente social, do psicólogo, do conselheiro tutelar, de levar a cidadania, de chegar nos rincões, chegar nas camadas mais longínquas e chegar naquela pessoa que realmente, geralmente, quem precisa é quem menos chega à delegacia. Por quê? Porque talvez não tenha conhecimento. Ele é o cidadão que mais precisa de auxílio. Então, vereador, fica o nosso apelo, vereadora Neuzinha, eu conheço a luta de vocês no dia a dia, sei do engajamento, mas de forma que nós consigamos garantir rubricas orçamentárias que venham nos possibilitar um aprimoramento dessas políticas públicas, das políticas sociais, para evitar, doutor Nelson Aguiar, que aquela criança chegue ou para a doutora Richarda como autora de ato infracional, ou pior ainda, vá para uma vara criminal para ser autuado em flagrante ou indiciado. Claro que esse trabalho é importante, mas a medida protetiva, ela é fundamental. Minha fala é isso, vou ser breve. Eu acho a importância, vereador Davi, é reconhecer o trabalho desses agentes estatais, dos conselheiros e dos nossos policiais, que no dia a dia lidam com o problema e nunca deixam de dar uma solução. Parabéns, eu agradeço a atenção. Queremos convidar ainda para fazer uso da palavra a vereadora Neuza de Oliveira. Boa noite a todos e a todas. Davi ficou de me emprestar aquela colinha, Davi. Davi, quero cumprimentar e agradecer o vereador Davi, sempre convidando para participarmos das sessões que ele propõe. Então, acho interessante esse trabalho, porque, de fato, nós precisamos de nos unir. E eu quero... Não, mas eu trouxe aqui. Eu trouxe um discurso para falar, mas a cabeça vai pensando, a gente vai lembrando de tanta coisa que... Cumprimentar a doutora Richarda pela fala, pelo trabalho. Do jeito que eu me encontrei na sua fala, é uma realidade. E uma Rita, quero cumprimentar e agradecer por todo o trabalho também. A Rita Camata não veio, mas a gente quer agradecer, relatora, que a realidade, vários lugares que eu estou, que algumas pessoas falam do Estatuto, que foi uma realidade da fala aqui, do doutor Marcelo, sobre como que a mídia ela levou a fala do Estatuto. Como que levou a população a entender. Foi usado, no primeiro momento, politicamente. Né? Porque, na realidade, o Estatuto, o nosso país não está preparado e nem querem investir, de fato, o que o Estatuto está dizendo. Que investir é investir na criança. Então, eu quero cumprimentar o doutor Marcelo Nolasco, secretário, né, de Direitos Humanos, doutor Lourenço Silva. Né, ele, toda vez que vem aqui, fala que há muitos anos ele e Davi são amigos. Eu acredito que Ivo Pitangui está nesse meio, porque eles não envelheceram. Né? Cumprimentar a doutora Andréia Fonseca Vargas, que fez aqui um trabalho muito bonito, trouxe aqui para nós uma apresentação e de uma realidade. Né? Eu gostaria aqui de... Eu trouxe um discurso, mas eu gostaria de me ater à nossa realidade. Cumprimentar a minha filha, que está aqui, minha filha Neuza Maria, 9 anos. Nós estamos falando de
hoje 25 anos do Estatuto, eu estou com 48. E o que a gente tem ouço aí? O Estatuto veio, a gente não pode bater. O que eles entendem de bater? O que se entende por isso? O que se entende por educar? E eu trago para a realidade da vida. Às vezes a gente não se sente muito à vontade, doutor. O senhor falou aqui, no início da fala, o senhor falou com o coração. Não foi raivoso. O senhor falou com o coração. O senhor falou de um sentimento, de lutas, que às vezes a gente vai se achando que não tem mais jeito. Vou desistir? Aqui viemos. Estar político nessa época, na atual conjuntura, não é a melhor coisa. Né? Estar político, estar vereador, não está sendo a melhor coisa. Agora, para quem tem caráter, tem que enfrentar isso de cabeça erguida. Para quem está no trabalho que vocês estão, tem que enfrentar isso de cabeça erguida. É um trabalho difícil. Quando eu falo de trazer para a realidade, um dia eu subi na comunidade de Jaburu, e eu vi uma criança passar por mim com uma caneca. A caneca dele estava vazia. E eu estava fazendo campanha. Era de manhã. E esse menino, então, passou por mim correndo, entrou dentro da casa dele, uma casa de madeira, e eu não sei se esse copo caiu, essa caneca caiu, e de repente eu ouvi vários murros, muito soco, e uns gritos desesperados, e tinha uma mulher lavando roupa, eu cheguei perto dela, não vou citar nome que eu conheço. Eu cheguei perto dela, eu falei, ele está batendo naquela criança. Mas ele é o pai dele. Ele pode, ele é o pai dele. Eu falei, mas ele está batendo de soco. Aí eu comecei eu falei, ele é pai, mas você é a mãe. O que você está fazendo aqui? Aí, incomodada, porque eu estava incomodando, ela foi até lá dentro e falou, para que já tem gente ouvindo lá fora. Ele parou de bater no menino e veio para fora saber quem estava incomodado. Eu falei, não são nem 7 horas da manhã, será que o senhor já deu um pão para o seu filho para dar dando tanto soco assim? O que ele fez que o senhor está com tanto ódio? Aí, lógico que levou para outros meios, ele levou já para outros lados a discussão comigo. 1 ano ou 2 anos depois, esse pai foi assassinado. E essa criança estava no enterro, e eu fui nesse enterro. Eu não vi essa criança derramar uma lágrima. Era como se ele tivesse aliviado. O menino não estava triste no enterro do pai. Ele estava aliviado. E é assim que a gente tem encontrado algumas crianças. Eu queria cumprimentar a Adriana, que está acompanhando o caso da Ellen. Isso é importante, porque quando foi falado aqui do Poder Executivo, é uma realidade. O Poder Executivo está falhando com a Ellen, que é uma menina deficiente, tetraplégica, a família humilde, foi retirada da casa dela, do Projeto Terra, foi colocada numa casa que não tem acessibilidade, que não conseguiu fisioterapia pelo município há mais de 5 anos na lista de espera, que perderam o processo da cadeira de rodas dela, que não conseguiu fonoaudiólogo, mas a vereadora, por um acaso, conhecendo a pessoa, aí conseguimos a fisioterapia gratuito, academia do... não, ela está ali porque ela quer voto. Ela está ali porque ela quer voto. Se para mim não está ali, então dê o que é de direito dela. Ela está fora da escola, ela está fora do porta a porta, fora do mão na roda, ela está fora de tudo. Ela tem 13 anos. E ela parece um bebê, não é isso, Adriana? Ela tem 13 anos. Aí a gente entra com um processo pela Câmara para solicitar a troca da casa para uma casa com acessibilidade. Aí vai ali, é mais um processo, olha um processo. Acabou a essência do amor nas pessoas. Acabou. Porque eles olham o processo, aí um despacha, outro despacha, aí vai para outro despacha, outro dá um carimbo, outro despacha. Parece que eles não querem levantar da cadeira. Jamais a gente vai pedir para trocar uma casa de uma pessoa por uma casa adaptada se não tiver um porquê. Não existe. É política. Por isso que é difícil estar político nesse momento.
É muito difícil. Eu faço uma reverência ao trabalho da FEBEM, da FUNABEM, de todos vocês. Quando eu tinha 8, 9 anos, eu fui assistir o desfile da escola de samba. Fui assistir o desfile da escola de samba, minha irmã me deu um algodão doce e falou, espera aqui que eu já vou voltar. Ela demorou a voltar, acabou o algodão doce, acabou rápido também, né? Aí, o que eu fiz? Eu procurei um policial, falei, olha, meu pai falou que quando eu estivesse perdida, era para me procurar um policial. Aí me botaram naquela Kombi que tinha aquela mãozinha. Não tinha? Uma Kombizinha? As crianças todas tinham medo daquela Kombi. Que os pais da gente falavam, se a Kombi te levar, você só volta depois dos 21 para casa. E chegou lá e fiquei lá. Era ali na antiga rodoviária, que tinha uma delegacia de menores. Não era ali? Eu fiquei ali. E conversaram comigo, perguntaram meu endereço, eu falei meu endereço, depois me levaram em casa. Mas sabe que horas que eram? Não era mais de 10 horas da noite, não. Era mais cedo. Mas olha como foi o cuidado. Foi o cuidado. Eles me levaram de volta para casa. Conversaram com a minha família. Não estava tarde. Hoje, o que é tratado adolescente? Que adolescente estamos falando? Como está essa sociedade? É uma realidade. Nenhuma criança nasce delinquente. Eu tive a oportunidade de falar no Palácio do Governo que eu não consigo entender também da agressão institucional quando a gente sabe que há crianças sendo estupradas ainda. No presídio. Porque é inadmissível as crianças de 12 estar presas junto com as maiores que têm essas agressões e o silêncio. A agressão é aqui fora, a agressão está num contexto, e há aqueles que querem falar, há aqueles que querem uma posição, uma decisão, mas ficam da dependência. Como tratar disso? Então, eu quero parabenizar e dizer que eu fico um pouco pressionada aqui. Eu sou do Conselho Municipal do Idoso, do COMPET, Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência, trato da questão da criança com muito respeito, e ainda eu acho que eu não tenho condições de discutir a clínica do animal, porque eu não resolvi o problema da criança. Eu não resolvi o problema dos partos que são forçados, principalmente nas adolescentes de periferia. Criança de 4,7 kg, as mães sendo forçadas a ganhar aquelas crianças que causam trauma psicológico, elas querem depois se afastar daquelas crianças. Crianças que depois não têm o amor da mãe e já não têm o pai próximo. Essa criança que volta para a comunidade. Quando volta? É uma realidade que estamos tratando hoje. Se eu for relatar cada caso que eu lido, eu cito por final o Mike, um garoto de 6 anos na nossa comunidade, perguntei para ele estava fedendo um pouquinho, com mau cheiro, e eu querendo dar um banho nele, esse menino tinha sido estuprado. Esse menino, ele tem dificuldade. Cadê sua mãe? Papai matou a mamãe. Cadê sua mãe? A polícia matou o papai. Ele está lá, na comunidade, solto. A gente fala, a senhora falou da internação compulsória, eu tenho tentado fazer uma internação, tem uma família, Majeski, a mãe e as 2 filhas irmãs são todas viciadas em drogas. E levam a criança. Uma menina de 4 anos. A criança já tem abstinência de droga. Aí você vai ali, não, nós estamos assistindo aquele caso, nós estamos assistindo. O que é assistir? Assistir, você assiste novela. Nós precisamos de resolver, precisamos do poder executivo, legislativo, que, de fato, se propõe a trabalhar para a sociedade, que, por favor, que nós estamos aqui por um momento. Estar vereador é um momentâneo, é um concurso público com prazo de validade. Portanto, se nós estamos, temos que fazer direito, pelo menos enquanto estamos aqui. Porque é de passagem, vocês são profissionais que eu quero parabenizar e me render a vocês os meus agradecimentos. Muito obrigada. Som. Queremos, neste momento, convidar o excelentíssimo senhor vereador Davi Ismael para proceder ao seu discurso. Quero, mais uma vez, cumprimentá-los, acolhê-los no meu local de trabalho,
Quero dizer que, via de regra, em todas as audiências públicas, lançamentos de frente, sessões solenes, eu sempre falo no início, porque senão a gente perde o raciocínio a partir do momento que as pessoas vão abordando. Mas hoje me julguei incapaz de falar no início, devido ao tempo de militância de cada um de vocês nessa temática. Sou um vereador de primeiro mandato, acho que eu preciso muito mais aprender no dia a dia com cada um de vocês do que iniciar um discurso nessa temática. Acho que eu precisava ouvi-los em primeiro lugar. Neuzinha, sempre uma valente, que tem me ensinado a como ser incansável na defesa de políticas públicas que afetam, sobretudo, o mais pobre. Costumo falar, e o Valdir se faz presente, seu marido, de vez em quando o Valdir toma um susto, que chega em casa, acorda, vai para a sala, tem um defunto sendo velado, porque a Neuzinha é aquela vereadora, líder comunitária, mãe de um monte de gente, que se faz presente. Mas quero também cumprimentar a doutora Richarda, prazer em conhecê-la, que possamos ter que a proximidade possa aumentar e assim o trabalho com a criança e adolescente no município de Vitória cada dia prospere mais. A Rita não se fez presente, mas também homenageada. Dr. Nelson Aguiar foi o primeiro a falar, porque é um colega de trabalho meu, advogado, vizinho ali da Enseada do Suá. Cresci na rua, de frente para a casa do Dr. Nelson Aguiar. Então, e ele é o autor do projeto que deu início. A Rita Camata sai como a musa, e ela ganha como a musa do Estatuto da Criança e Adolescente. Eu brinco com ele que ele é o muso. Ele é o muso. Mas é um trabalho que eu entendo a forma emotiva com que se discursa, porque se vê todo um trabalho ser rasgado por um discurso populista. Porque é mais fácil dizer para as pessoas que criança não confunde chupeta com escopeta, é mais fácil vender isso como uma verdade absoluta do que militar na defesa, do que ir lá conhecer a estrutura do Conselho Tutelar, a estrutura do DPCA. É muito mais fácil. Doutor Lourenço e doutor Marcelo recebem as homenagens da mesma forma nessa noite. Lourenço disse muito bem, ele falou tão somente por uma amizade que tem particular comigo. O Rafael está aqui de penetra hoje, veio acompanhar a sua esposa, mas um amigo também, te cumprimento, Rafael, bom trabalho a cada dia mais, também delegado do nosso estado, não é isso? Errei não, isso aí. Andréia, também tenho uma admiração pelo seu trabalho, por demonstrar na plenitude que igreja não tem parede, que trabalho social é feito nas ruas, trabalho social de igreja, trabalho social de uma associação é feita para aquele que mais precisa e se vai em busca deles. Diniz, também recebo meus cumprimentos, marido da Andréia. Ok? Vi seu filhinho também, que bom que eles estão aqui. O que comemorar nesta data em que o Estatuto completa 25 anos de idade? O que comemorar? Temos uma coisa a comemorar, que não estamos sozinhos na defesa da criança e do adolescente. Ao mesmo tempo, se constata que somos poucos. Somos poucos, vereadora Neuzinha, e somos poucos e sem estrutura. Conselho Tutelar de Vitória, os dois Conselhos Tutelares de Vitória têm clamado e têm pedido socorro. E pela não observância das obrigações que cada um deles tem, eles estão sendo levados a juízo, a responder, porque não estão dando a devida atenção. Ora, quem é que vai lá perguntar para eles por que não estão dando a devida atenção? Marcelo Nolasco, que se faz presente, e deixo claro, essa ressalva a gente precisa fazer, não como secretário. Está aqui pelo trabalho que deu para o DPCA, mas que também é incansável, apesar de não ser
o secretário que cuida dos conselhos tutelares. Somos poucos e sem estrutura. O Conselho Tutelar ainda tem uma cota, doutora, de R$ 70 por mês, que se passar essa cota de telefone, o telefone fica bloqueado. E se algum menor, diante de qualquer violação, ou qualquer pessoa que precisar e que quiser denunciar, chamar um conselho tutelar, tem que ter crédito no celular para ligar para eles com crédito. Porque se ligar a cobrar, não atende o telefone deles, porque vai estar bloqueado. E tem que torcer para o carro estar à disposição, porque eles dividem um carro com a Defesa Civil. Então a gente precisa escolher o que atender em determinados momentos. Se é uma casa que está derrubando, ou se é uma criança que está tendo o seu direito violado. E aí, o que fazer? Como comemorar? Se ainda vejo determinados gastos, e o doutor Nelson Aguiar disse muito bem, decoração de Natal. A decoração de Natal é capaz de custear o funcionamento do Conselho Tutelar, do terceiro, que desde já fazemos mais uma vez a defesa, durante um ano inteiro. O que seria melhor? Essa é uma decisão que a cidade de Vitória precisa escolher e tomá-la juntos. Porque ainda temos fogos de artifício, temos publicidade, temos um tanto de coisa. E temos crianças sendo violadas. Conanda tem resolução, 1 a cada 100 mil habitantes, um conselho tutelar a cada 100 mil habitantes. Essa é a determinação que tem, que existe. E como é possível na cidade de Vitória, temos 2. Estamos tendo muita dificuldade de discutir o terceiro, quando já éramos para estar discutindo o quarto. Era para estar uma dúvida jurídica, se o quarto chegaria com 400 mil completo, ou se 300.001 já passaríamos a ter o quarto. Mas não temos dinheiro, não temos estrutura. Isso nós não podemos comemorar, porque o dinheiro tem, é só questão de prioridade. O dinheiro existe, só precisa ser prioritário para quando temos a decisão de optarmos por um banco ou se vamos optar por uma DPCA decente. E deixo claro aos policiais que se fazem presentes, escrivãos, todo mundo, servidores da DPCA, que essa casa recebeu o ofício da doutora Gracimere, pedindo apoio para que a DPCA vá para uma melhor estrutura. Ora, a Polícia Civil pede ajuda à Câmara de Vitória para que se possa conseguir, para que ajude a conseguir uma melhor instalação, porque as instalações são reconhecidas como inadequadas. E, além disso, temos poucos policiais para cuidar de uma metrópole inteira, Grande Vitória inteira é cuidado por aquelas pessoas. Por isso fiz questão de nominalmente ter o nome de cada um, disse Lorenzo, e ele concordou que não seria justa homenagem ao delegado da DPCA. Discordo quando ele diz que ele não é merecedor da homenagem, porque é. E cada um de vocês são. Por isso fiz questão de escolher os homenageados desta noite. Só que alguns nomes justificaram a ausência. Só que outros, que se acham merecedores, nem convidados foram. Porque não poderia cometer a injustiça de homenagear pessoas por critérios políticos. Não fiz escolha de nomes de pessoas pelo critério político, para fazer média com o secretário A ou secretário B. São pessoas que prestam um serviço incalculável à cidade de Vitória, no dia a dia. Quero ir além. As crianças e os adolescentes têm sim direitos, e temos levantado a nossa voz na defesa desses direitos. Senhor secretário Marcelo Nolasco, direito a ter um pai. E é fundamental ver as pessoas, e precisamos implementar cada vez mais pelo judiciário o programa Pai Presente, os testes de paternidade, que não seja tão somente, que não ocorra tão somente no programa do Ratinho, mas seja uma realidade no dia a dia das cidades.
para que as pessoas tenham direito a ter um pai. E ter um pai e a conviver com ele, que não seja um genitor. E conviver com ele exige uma mudança que fiz enquanto presidente dessa casa no ano passado, a ampliação da licença paternidade. Aqui na Câmara de Vitória são 30 dias. Algo inédito em tudo quanto é canto. Ah, mas isso, vereador Davi, não vai ser ruim. Vai ser ruim por quê? Porque o pai vai estar do lado da criança e vai ajudar a mãe naquele momento tão difícil. Então são ações de valorização da família, de reconhecimento da importância do pai presente no dia a dia. Para que o pai não seja considerado uma visita quando a mãe está internada. Pai não é visita, pai é pai. E quando está lá na Promato, que ele vai visitar o seu filho, ó, você tem direito a receber uma pessoa por dia. Ah, o pai vai entrar, ó, só às 16 horas. Horário de visita às 16 horas, mas eu não sou visita. Eu sou o pai. Eu quero tão somente ter o meu direito assegurado de estar ao lado da minha esposa. Nesse momento, que é único na vida da gente, na vida do meu filho. Então, o reconhecimento do pai presente é uma das ações que temos feito. Temos ido além disso, Rafael. Delegado Rafael, o que tem que ser? O filho do Volney. A Câmara de Vitória criou a Frente Parlamentar de Combate ao Abuso Sexual Infantil. Eu não posso aceitar a falta de uma ação fiscalizadora na cidade de Vitória, nesses conhecidos hotéis da Vila Rubim, onde todos sabem que são casas de prostituição, onde todos sabem que crianças estão sendo violadas lá, estão sendo abusadas, mas não temos fiscais para isso, vereador. Não temos fiscal. Ora, a Bíblia e o Martin Luther King, traduzindo aquilo que a Bíblia fala, que o que preocupa é justamente o silêncio dos bons e não o grito dos maus. Acho que eu não errei o autor, não, acho que é ele mesmo. É o que não vai encontrar no meu mandato e nem no mandato da vereadora Neuzinha, que a gente reproduz essa regra de comodismo diante das desculpas, muitas vezes farrapadas, de falta de dinheiro, de falta de condição. Iremos levantar nossa voz quantas vezes forem necessárias. Temos ainda o direito ao lazer. O direito ao lazer de uma criança que é portadora, que é deficiente física. No município de Vitória ainda não temos nenhum brinquedo. E costumo sempre a falar, Gévita, que meu menino estuda com uma menina chamada Lili. Meu menino tem 5 anos. Eu quero proteger os meus meninos desse mundo que a gente vive. Meu menino tem 5 anos e minhas gêmeas têm 4 anos. Sou pai de 3 filhos. E meu menino estuda com a Lili. E a Lili tem algumas dificuldades motoras. Sérias, muitas dificuldades. É a menina mais inteligente da sala, primeira a ler, tudo. Só que não consegue balançar, um direito dela. Ir a uma praça e se balançar num brinquedo. E lá na praça da Cebola, no Parque da Cebola, a mãe dela sentou no balanço, botou ela no colo e começou assim a balançar. Algo que é gostoso, algo que é muito bom. E o guarda chamou a atenção, olha, o adulto não pode sentar, vai quebrar. Ela, de imediato, interpelou, dizendo que, se não fosse daquele jeito, não haveria como brincar, porque ela não tinha firmeza nas mãos para se segurar. Mas a senhora não vai poder ficar. Falta de sensibilidade? Sim, claro. Mas falta também sensibilidade no ato de não comprar um brinquedo. Um brinquedo acessível na cidade de Vitória. Que comecemos com uma praça adaptada, para que as pessoas tenham um direito tão básico, o direito de brincar. O direito de brincar, o direito de se balançar. Temos também, foi remarcada no dia de hoje, a nossa ida ao Tribunal de Justiça para cobrar a criação da vara especializada em crimes de violência doméstica contra a criança, melhoras no departamento médico-legal que garantam
mais sigilo na ação, que a criança não fique tão exposta quando ela é uma criança abusada e ela fica ali exposta a todo um ambiente, todo um local negativo. Temos a produção de leis que fomentam o disque silêncio em todos os espaços comerciais. Quero, assim, deixar claro, muito mais importante do que o discurso de um político. Aí, doutor Nelson Aguiar, realmente eu lamento a falta dos outros vereadores, de deputados, senadores, que estão ocupados ou estão desocupados, a tal forma que estão buscando na redução da maioridade penal. Eles vão buscar ali um populismo penal para buscar votos, em vez de se preocuparem com aquilo que o Estatuto da Criança diz. Meu sonho é ver a criança protegida. Temos leis para isso, não precisamos também ficar criando muita coisa, porque está lá. Só que a partir do momento que eles não querem cumprir o que diz o Estatuto da Criança e Adolescente, eles querem optar pelo caminho fácil. Ó, não está dando para cumprir, não está dando, vamos reduzir. Porque o discurso que eu vejo, menores em conflito com a lei em LA, não chega no estado todo, chega a 50 crianças? Acredito que não, porque o projeto que estão querendo começar lá está encontrando dificuldade lá em São Pedro, porque as pessoas preferem chamar os nossos meninos, chamar as nossas crianças, já são homens, já são mulheres, e as pessoas vão queimando etapas, vão ensinando coisa antes da hora, tendo um crescimento precoce em absolutamente todos os sentidos. E as nossas crianças vão se amadurecendo antes da hora e vão esquecendo de ser crianças. E toda vez que eu pulo uma faixa etária, eu pulo essa etapa da vida delas, lá na frente vai vir o problema. Eu crio um adulto que tem dificuldade, porque ele não viveu aquilo na idade que ele deveria viver. Então, a defesa que faço é muito mais do que levantar a minha voz no discurso de sou a favor da redução, que essas pessoas falam que são a favor da redução da maioridade penal. Também não quero entrar no discurso somente de que sou contrário, que redução não é a solução, ideia que defendo, mas não quero me limitar a discursar que redução não é a solução. Quero dia a dia, ao seu lado, vereadora Neuzinha, ao lado dos demais 13 vereadores, levantar a minha voz para que o Conselho Tutelar tenha melhor estrutura, para que a DPCA tenha condições de desempenhar as suas funções, porque isso vocês estão fazendo bem e os números na coluna de A Gazeta de hoje demonstraram. Cada dia que passa, trabalho mais efetivo, mais pessoas sendo presas, pedófilos atrás das grades. Então, meu trabalho vai muito além de reconhecer. Eu quero, através da LDO, através do orçamento, quando for necessário, Neuzinha, a gente dizer não. Dizer que não concordamos com o orçamento que coloque em detrimento de uma melhor estrutura do Conselho Tutelar ou de um terceiro Conselho Tutelar, se opta pelos fogos de artifício, por um carnaval, ou por qualquer outra programação, porque esses cantores nacionalmente conhecidos vão passando pela cidade de Vitória, nessa, em outra gestão, em qualquer uma outra, e vão levando daqui parte daquilo que produzimos, nossas receitas, através do pagamento de cachê. E eu viro lá no Conselho Tutelar, eu falo assim, olha, vocês não têm copo descartável. A apropriação indevida dos debates que as pessoas querem tratar aqui na Câmara, por exemplo, foi marcada uma audiência pública para vocês virem, e essas pessoas muitas vezes não vão lá. Antes de marcar, vai lá em juízo com eles para testemunhar a favor dos conselheiros tutelares e falar assim, doutor,
Eu conheço a realidade, eles não têm culpa. Se tiver que culpar alguém e tem culpado, está em outro lugar. Aqui não. Então foi a forma, realizar essa sessão solene, foi a forma que encontrei de dizer muito obrigado a cada um de vocês. Obrigado pelo empenho de vocês na defesa da criança e do adolescente. Obrigado porque vocês têm superado as adversidades, os desafios que são colocados, inclusive pela política, desempenhando um trabalho brilhante e garantindo, pelo menos algumas crianças, a assistência que lhes é de direito, que é aquilo que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Parabéns a cada um de vocês, e que esse discurso possa realmente contaminar, contagiar a muitos políticos, a muitos voluntários, muitas sociedades civis, que as pessoas enxerguem que a solução do nosso país é uma geração nova, que estuda, que tem os direitos assegurados e que vai, assim, reproduzir cada vez mais aquilo que é nosso direito, o direito de viver e de viver bem, com qualidade. Mas para isso a gente não vai medir esforços. As pessoas, muitas vezes, que estão por trás desses pseudos empreendimentos turísticos, lá na Vila Rubim, eles têm suas ramificações por diversos lugares. Mas não mediremos esforço para achar culpados, para ir além, para fazer ecoar aquilo que vocês pensam e que nós estamos aqui defendendo. Foi assim na CPI do Pó Preto. A CPI da Câmara não vai dar em nada, Lourenço. Foi o que eu mais escutava, que a CPI do Pó Preto da Câmara não ia dar em nada. Realmente a estrutura foi difícil para a gente poder trabalhar. Tive que pegar um barco, tenho carteira náutica, tive que pegar, botar o fiscal dentro, porque não tem barco para ir lá fiscalizar, fazer a coleta, ouvir não da maioria dos laboratórios, laboratório de tudo quanto é empresa, falar não vou me meter com isso não, até achar um, mas a gente vai achar. Se precisarmos de um valente, nós temos achado na pessoa de cada um de vocês, que tem se resignado da posição política da maioria. Sei, doutor Nelson, que o plebiscito seria uma atitude fantástica, mas se fizesse rápido, a maioria da população seria, no primeiro momento, favorável. E ela começa assim, graças a programas de televisão que querem a todo tempo cacetete, porrada, vão botar na cadeia. E é isso que é defendido, e é isso que é ensinado, e é isso que é reproduzido pela maioria da população. Vereadora Neuzinha, talvez nosso discurso não é o melhor. Talvez nosso discurso nos faça perder um bocado de voto. Mas assim como a senhora, a gente não está aqui por um acaso. E se esse for meu único mandato, ou se esse for seu último mandato, que possamos exercer ele com excelência, reproduzindo, pelo menos um pouquinho, aquilo que vocês, sim, têm feito no dia a dia há muitos anos. Muito obrigado, vocês são dignos de todo o mérito. A exemplo do secretário Dr. Marcelo Nolasco, que apresentou o Paulinho ali também, é com prazer que estamos tendo a visita hoje de várias crianças aqui. Temos mais um ali atrás, eu vi, tem um aqui tomando água. Para nós é um prazer. Eu vi uma outra mocinha aí, a Neuzinha apresentou a sua filha, nós vemos outra, tem uma aqui em cima. E hoje eu estou recebendo a visita, pois é, meu neto, Caleb. Pastor Edson, cerimonialista, a filha da Neuzinha está com vergonha porque ela não está com a blusa do Flamengo, ela está com a blusa do Fluminense, mas ela não sabe o que faz, mas então tá bom. É uma pena. Neste momento, vamos proceder às entregas dos diplomas, fazendo assim a justa homenagem. Vereador.
e vereadora. Queremos convidar, em primeiro lugar, a doutora Richarda Aguialite. Dr. Nelson Aguiar. Dr. Marcelo Nolasco. Vou recitar 3 versos do meu próximo livrinho, vai sair agora, sobre o Estatuto. Maioridade penal tem a marca da suástica, o DNA de Adolfo Hitler e sua esfinge sarcástica, a sua língua de trapo, a camisa da Gestapo e uma estupidez fantástica. Ninguém nasce adolescente, muito menos armado e drogado, disparando pistola por todo lado. Um bebezinho é que nasce, mas se ao nascer falasse, diria, nasci roubado. A criança, vida em flor, presente de Deus à vida. Se deixada por aí nesses becos sem saída, cresce e vira adolescente sem direito de ser gente, porque já nasce traída. Muito obrigado. Dr. Lorenzo Silva de Pasolini. Não, tá na ordem aqui. Queremos ainda convidar a Andréa da Fonseca Vargas. Dr. Diego Aleluia Barcelos. Gelsa Sarmento Portugal. Não, senhor. Eu estou seguindo...
Moabe da Silva. Associação Adventista. Também da Associação Adventista, Janaína Viola Coelho. Conselho Tutelar na região Centro, Gévita do Nascimento Coutinho da Silva. Ainda região Centro, Rosenita Pereira da Silva. Conselho Tutelar da região Maruípe, Adriana Monteiro Lima da Silva. Janine Barbosa Nascimento. Jocelino da Conceição Silva Júnior. Marcela Oliveira Pajares. Valquíria Miranda Marins. Agora faremos a homenagem da DPCA. Francisco de Souza Serra. Lorena Barbosa Firme. Mariana Desan Garcia.
Carolina Henrique Silva. Celso Blanco da Silva. Cláudia Costa Siqueira. Larissa Oliveira Scandian. Anderson Lima do Nascimento. Rosana Cristina Prado dos Santos Moreira. DPCA. Sim. Agora queremos homenagear Missões Avalanche, representada por Andréa. Queremos também homenagear o Fórum Araceli, representada por Márcia de Jesus Rocha. Também a DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. O vereador convida todos os servidores da DPCA, por gentileza, tirar uma foto com o delegado.
Ainda para as últimas homenagens, Conselho Tutelar da região Centro de Maruípe, por gentileza, os conselheiros também aqui na frente para uma foto. Melhor chamar todos, os dois. Agora o Conselho Tutelar da região Centro. Queremos, nesse instante, convidar a Andréa da Fonseca Vargas, falando em nome dos homenageados. Boa noite a todos e a todas. Obrigada, Davi, pelo convite. Quero parabenizar a iniciativa. Me parece que um dos graves erros que a gente comete na nossa nação é o problema de memória, né? E se lembrar daquilo que é importante, se lembrar daquilo que pode trazer esperança, me parece uma atitude de sabedoria. Então, eu queria pedir que todos se aquietassem, porque me parece que é uma noite de desabafo, mas também de festa. De festa, mas também de desabafo, não é? Se a gente pudesse perguntar para cada um de vocês o que vocês sentem no momento, qual a emoção que viria? Que emoção viria hoje para você, sem pensar muito? Essa noite para você representou o quê? Estou fazendo essa pergunta em uma palavra. Alegria? Hã? Alegria, o que mais? Muitos falaram, essa é a nossa vez. Satisfação, reconhecimento, mais alguma coisa? Conscientização, atenção, reflexão, honra. O que me dá tristeza é saber que coube todo mundo aqui. E aqui não comporta o número de pessoas que padecem de dor por causa do esquecimento. A gente coube, mas quem precisa do cumprimento dessas leis não cabe aqui. Isso porque eu faço parte de um grupo que atende não aqueles que já são assistidos pelo Estatuto. Faço parte de uma ONG que tem como bandeira, e uma delas, porque não é a única, a reflexão em torno da sexualidade humana e de todos os abusos em torno dela. Então, há mais de uma década, a gente pesquisa sobre a sexualidade humana. Fazemos parte de uma ONG fundada aqui em Vitória, no centro de Vitória, que desde 2004 se dedica integralmente a entender o caos urbano, a confusão que o ser humano arrumou para si próprio, para a natureza e para os demais. Aí, ouvindo tudo o que foi falado, vem honra, vem atenção, vem reconhecimento, vem satisfação, mas vem muita dor, vem muita incerteza. Acaba essa noite, a gente volta, e o que vai ser de nós? O que vai ser dessas crianças? O que vai ser desses adolescentes? Dias muito incertos, não é verdade? Então, fica claro que a alegria pelo trabalho de cada um, sim,
Mas, de novo, fica um convite para que a gente arrume força, porque tem muita gente que ainda precisa de nós. É uma vergonha 2 vereadores estarem aqui somente. É uma vergonha. É uma vergonha esse tipo de solenidade ser um empurrãozinho que a gente precisa, sabendo que provavelmente não vai ter mais nada a não ser o apego à dignidade humana. Não só pelo cuidado dos nossos filhos, o meu está aqui também, no colo do pai, cuidado pela tia. Mas e os outros, que são filhos de ninguém? Pobres, negros, não é? Mas também ricos, que também são o quê? Filhos de, né, órfãos de pais vivos. Não é verdade? Então, nós temos uma realidade muito difícil na nossa nação. E o meu clamor é para que a gente não peque com esquecimento. Esquecer a história que está por trás dessa militância e esquecer que isso aqui ainda é a ponta de um iceberg gigantesco que tem que ser vencido. Para vocês terem uma ideia, e eu finalizo com isso. A gente faz parte de uma ONG chamada Avalanche aqui no centro de Vitória, que tem como objetivo treinar pessoas para desenvolverem projetos com relação ao enfrentamento de problemática urbana. Então, nosso campo de pesquisa é o caos urbano. Basicamente, o nosso objeto de estudo é o quê? A dor humana, que inclusive consegue reproduzir mais dor. É impressionante o poder da dor humana. Ou você encerra esse processo, ou você reproduz em muito maior proporção. E isso em todos os cantos do país. Então, nós estamos aqui celebrando 25 anos de um estatuto. É digno de ser celebrado? Sim. Isso é fruto de muito trabalho? Sim. Mas nós precisamos agora celebrar os próximos 25 de cumprimento desse estatuto, de proteção àqueles que militam pela causa, para que não caiba mais nesse espaço o tanto de gente que vai fazer parte dessa rede. Mas a gente tem que se lembrar que existe uma multidão ainda que não foi nem contemplada. Por quê? Porque ainda está amordaçada pelo esquecimento. Crianças surdas, crianças indígenas, que até hoje, criança que nasce com algum problema físico, está acorrentada em algumas aldeias, servindo de objeto de satisfação sexual para muitos das próprias aldeias. Quem é que ouviu falar disso? Crianças de assentamento, que por causa do índice de pobreza, ainda caem nas garras de quê? De traficantes sexuais, e são despachadas Brasil afora para abastecer os prostíbulos na Europa, na Ásia e tudo mais. Então, nós estamos falando, até hoje, eu lembro, Fundação do Avalanche, 2004, no Sudeste brasileiro, a gente fazendo trabalho de conscientização no Sudeste brasileiro. A gente descobre festa em que os pais leiloam os ímens das suas filhas, para os homens ricos da cidade. Então, existem coisas que são bizarras demais. Então, eu fico feliz de saber que vocês vieram e que a gente não está sozinho, que a gente pode contar um com o outro, mas que a gente ainda vai ter que arrumar força para agregar mais. Porque esse nosso inimigo, o descaso, a apatia, não é verdade, gente? A negligência, a omissão, o interesse por trás da vida humana, que vai perdendo valor durante a história, isso tudo faz parte do nosso pacote que a gente pode chamar de inimigo. Então, fazendo alusão, inclusive, a um texto bíblico que foi até lido, eu me recordo de uma das falas de Jesus que falou o seguinte: ai de quem fizer um desses pequenos tropeçar. Se a gente parafraseasse, seria do tipo assim: era melhor que pulasse a terceira ponte. Sabendo que Jesus não gostaria que isso acontecesse, obviamente, mas querendo mandar um recado, que o Estatuto da Criança e do Adolescente é mais antigo do que a gente imagina, que estava no coração do próprio Deus. E nós não podemos esquecer
que essa deve ser a nossa força para acordar cada dia, subir um morro, descer um morro, enxugar uma lágrima, recolher o vômito de dor de uma criança, de um adolescente, dar a cara a tapa, se candidatar para conselho tutelar, fazer investigação, e, enfim, pagar um mico por aqueles que ninguém quer saber. Mas essa é a nossa bandeira. Então eu quero parabenizar cada um. Que a gente saia daqui realmente com tapinha nas costas, mas com a certeza de que ainda tem muito pela frente. E que a gente não vai sossegar enquanto os demais vereadores estejam, enquanto os demais interessados, pelo menos que deveriam ser interessados e desinteressados no momento, façam parte dessa corrente. Alguém está de acordo? Obrigada. Neste momento, vereador Davi Ismael, para as considerações finais. Queria, Sabarense, enquanto você vem vindo, eu vou fazendo as formalidades finais, mas pode vir. Mas são 2 minutos contados. Quero encerrar com entusiasmo a noite de hoje, a sessão solene que eu propus. Deixa eu... Sabarense, fala, depois eu... Perto... Boa noite para todos. Eu saio daqui feliz como servo de Deus, e dizer para a Neuzinha e para o vereador Davi: é bíblico, aqueles que cuidam das criancinhas que vêm do reino de céu. Mas a cada um de vocês que estão aqui, eu estou ali calado o tempo todo, mas quero dizer para cada um de vocês, eu senti isso, foi na pele. Eu fui eleito conselheiro de pais de adolescente em conflito com a lei. 1 ano e meio fiquei lá e conheci o que é aquilo. É gostoso discutir isso, quem sente na pele. Muitas pessoas botam tudo por debaixo do tapete. Está ali o doutor Nelson Aguiar. O meu filho foi para lá. Hoje é um homem de bem. Eu quero dizer a cada um de vocês que Deus continue dando saúde a vocês, colocando esse amor profundo que vocês têm, que os governantes não têm. Daqui a alguns meses, Davi, vão gastar muito dinheiro com 1 hora de desfile nas escolas de samba, mas não tem dinheiro para o conselho tutelar. Dói, mas dói profundo, vereadora, de ver aqui tanta gente preocupada com o futuro desse município, do estado e da nação, que são as nossas criancinhas. Davi, parabéns, parabéns, Neuzinha, que Deus continue iluminando vocês. Na minha decepção, a última oradora que passou por aqui, uma Câmara de 15 vereadores, só 2 estão aqui. Preocupação dessa Câmara com o futuro do nosso município, das nossas crianças. Mas o meu parabéns, que Deus continue iluminando a cada um de vocês, que luta pelo futuro dessas crianças, que fique na paz de Jesus. Nada mais havendo a tratar, alegre e ciente de que temos muito a trabalhar, que vem o 26º ano que vem, onde vocês não serão homenageados porque já foram esse ano, mas que a gente consiga levantar nomes novos que militaram com uma intensidade, talvez novos conselheiros tutelares que serão eleitos esse ano, que venham outros políticos que façam por merecer, que possamos homenagear tantas pessoas que dedicaram ao longo do final de 2015 e primeiro semestre de 2016. Talvez homenageemos e comemoremos o 3º Conselho Tutelar de Vitória. A firmatura de um convênio com a DPCA que permita uma melhor estrutura. Novos policiais, talvez novas DPCAs nos outros municípios da Grande Vitória,
que permitam com que cada um de vocês se ocupem tão somente com um município, que é algo muito razoável. Creio que não estou pedindo nada demais. Não estou pedindo algo que não está ao alcance de uma decisão política, de algo que realmente se canete e se diga: criança é prioridade no município de Vitória, no Tribunal de Justiça, no governo do Estado e em nosso país. Comemorar, talvez, o fim desse debate populista de redução da maioridade penal. Então, que venha muito trabalho pela frente. E quero, assim, convocar, na formalidade de nosso regimento interno, os senhores vereadores, para a próxima sessão ordinária, amanhã, às 16 horas. E convido a todos os homenageados que venham à frente para a gente tirar uma foto para a Câmara, a foto total com todos os homenageados. Agradeço o Jornal Despertar, faz cobertura, a dor, que muito mais se traduza, não da alegria pela essa data, mas que seja a dor dos conselhos tutelares e do DPCA. Acho que isso estaremos sendo fidedignos com a realidade. Desta forma, dou por encerrada essa sessão solene.